Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa com fecho vintage, super estilosa e que está super em alta. Vou dar algumas dicas para vocês trabalharem com o fio que eu indiquei ou fazer a substituição por fios mais grossos ou mais finos. Mas antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Para fazer a bolsa de festa, eu vou usar um novelo do fio lisa, vou usar o fio encanto, aqui eu vou usar o encanto slim, agulha para crochê número 3,5 a 4, vou usar fio prata combinando aqui ou com a cor que você esteja trabalhando, exemplo, vou fazer a minha bolsa preta, vou fazer dourada, combinando com o fio, ou você pode usar o fio invisível também. Agulha de costura. O importante é que a agulha de costura, ela passe aqui pelos furinhos do fecho. Eu vou usar esse fecho, estilo fecho da vovó, o vintage. Olha só, ele abre, olha os furinhos ali que eu falei pra vocês. Então, a agulha deve passar por dentro dos furinhos. Esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Aqui eu coloquei também, gente, um tassel que fica opcional. Você pode depois enfeitar a sua bolsa ao seu gosto. Então, gente, eu sugeri a lista de materiais para vocês, mas essa bolsa é uma bolsa bem versátil, porque você pode trabalhar ela com vários tipos de fios, desde os mais finos, por exemplo, um único fio de encanto, um fio de Anne, ou trabalhar fios super grossos, como o fio náutico, fio de malha. Aqui eu dei a sugestão de trabalhar um fio, um cabinho do encanto e um cabinho do fio lisa, os dois trabalhados juntos. Mas eu vou passar as medidas, porque assim você pode fazer no fio que você tem em casa, ou um fio que você vá no armarinho, goste e queira trabalhar a bolsa. Deixei essas sugestões para vocês, que são as que eu mais gosto. Uma sugestão que eu acho que fica bem legal também é encanto com charme. Então, fica o brilho do encanto e a leveza do algodão que o charme traz. Bem, eu trabalhei aqui aproximadamente 17 centímetros de fundo e em torno de 17 centímetros na base, onde eu trabalhei o ponto fantasia. Com essas medidas, é só você seguir até o tamanho e depois fazer o mesmo processo de acabamento que eu fiz aqui. Outra dica, eu vou usar aqui para costura o fio metalizado junto com o fio de nylon, ou seja, o fio invisível. Porque o fio metalizado só, como muitas pessoas me pediram no Instagram para usar o fio que já tem em casa e não sabe como usar para acabamento, mas ele é mais fraquinho, então eu prefiro sempre usar o fio junto, porque essa parte da costura ela tem que ficar bem resistente. Você também pode usar o próprio fio que você esteja trabalhando, se for um fio fino que passe aqui pelos buraquinhos da costura do fecho, ou você pode usar um fio da mesma cor. Por exemplo, usei o fio de malha para fazer a bolsa e uso um fio cleia da mesma cor para fazer a costura, ou o fio invisível, o fio de nylon. Bem, agora então eu vou começar a trabalhar a bolsa para que possamos fazer o passo a passo completo. Inicio a bolsa trabalhando com um cabinho de cada novelo, para que eu possa trabalhar com fio duplo. Eu vou fazer o anel mágico, então dou uma volta completa nos 2 dedos e busco o fio do novelo que caiu lá para trás por dentro dessa laçada. Depois que eu tenho o anel, eu faço uma correntinha.
Vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro desse anel. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. A correntinha, se eu contar a correntinha, eu fico com 7. Mas a correntinha, ela vai sumir. Então, eu puxo ajustando o anel. E eu vou pular a correntinha e vir diretamente no primeiro ponto que eu fiz, no primeiro ponto baixo do 6. E vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto. Eu não fecho a carreira, eu coloco um marcador nesse primeiro ponto da carreira para que possa facilitar a contagem. Agora, nessa segunda carreira, eu trabalho 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos juntos em cada um dos 6 pontos, ficando com 12 no total. Eu já fiz o primeiro, volto aqui no marcador e faço mais um ponto. Então, já fiquei com 2 pontos baixos juntos, o primeiro aumento, sobre o primeiro ponto dos 6 da primeira carreira. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, volto nele novamente, mais um ponto baixo, fiz mais um aumento. Sempre que eu falo aumento, eu trabalho 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Dessa forma, eu trabalho até chegar no marcador, onde eu vou completar os 12 pontos no total. Cheguei ao final da segunda carreira, tenho os 12 pontos, tiro o marcador e vou fazer o primeiro ponto da carreira. Então, faço um ponto baixo, volto o marcador para que eu não me perca na contagem. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, um ponto e um aumento. Eu já fiz aqui um ponto sozinho. No próximo, eu faço o aumento, os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto, um único ponto sobre o ponto baixo. No próximo, 2 pontos, o aumento. Por toda a carreira, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Ao final dessa terceira carreira, ficaremos no total com 18 pontos baixos. Cheguei ao final da carreira, tenho os 18 pontos, tiro o meu marcador e faço um ponto, primeiro ponto da quarta carreira. Depois que eu fiz o meu ponto, eu já vou colocar o marcador novamente e vou começar a contagem da carreira. Eu fiz um ponto baixo, no próximo também, um ponto baixo sozinha. No terceiro ponto, eu vou fazer o aumento, os 2 pontos baixos juntos. Novamente, um, próximo ponto, mais um, então, 2 pontos baixos. No terceiro, eu faço o aumento. Por toda a carreira, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, até completar toda a carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos para a próxima. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Vamos iniciar a quinta e eu sempre inicio a carreira fazendo um ponto baixo. Já volto o marcador. Agora, seguindo a sequência, fiz um ponto, no próximo faço mais um, são 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto, eu faço o aumento. Depois, sigo novamente, 1, 2, 3, no quarto, eu faço o aumento. Na próxima carreira, eu faço 4 baixos e um aumento. Na próxima, 5 baixos e um aumento, 6 e um aumento, 7 e um aumento, e assim por diante.
Aqui, com o fio que eu estou trabalhando, eu vou chegar ali aproximadamente em 12 pontos e um aumento, para chegar aí num fundo aproximado de 16 a 17 centímetros. Então, se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, você vai fazer menos carreiras, medir. Atingir ali de 16 a 17 centímetros, eu já posso começar a subir a base, porque assim você não se prende só no fio que eu estou usando aqui, nos dois fiozinhos, um de lisa, um de encanto slim. Você pode trabalhar com fios mais grossos, como barroco, ou por exemplo, um de charme, um de encanto, os fios que você tem, ou um fio que você goste no armarinho, o fio náutico, que já é bem mais grosso, o fio de malha. Então, pelas medidas, você consegue atingir o mesmo modelo de bolsa, trabalhando os centímetros por centímetros e não por carreiras. Mas para vocês terem uma base de 16 a 17 centímetros de fundo, e aqui no meu caso eu trabalhei 12 pontos e um aumento para formar a base, mais ou menos em torno disso, para depois começar a trabalhar o ponto fantasia. Agora eu vou continuar trabalhando o fundo e quando eu atingir esse tamanho, eu volto para começar a base da bolsa. Trabalhei até completar 12 pontos e um aumento. Agora, eu vou começar a subir a base da bolsa, fazendo só os pontos baixos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar um ponto fantasia no ponto baixo, mas continuo fazendo um ponto para cada. Eu não vou fazer mais aumentos. Antes de começar a trabalhar esse ponto fantasia, eu faço o seguinte: faço uma carreira trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Vou colocar o marcador aqui novamente e circulo toda a base, fazendo um ponto para cada ponto de base. Já finalizei a carreira em pontos baixos e aqui eu vou mostrar um detalhe para vocês. Eu tenho o meu fecho, ele tem que ficar aberto, eu tenho que ficar aqui, ó, ou com uma quantidade aproximada de tamanho, ou um pouquinho maior, nunca menor, porque senão depois em cima eu não consigo fazer a parte da costura. Agora eu vou começar a trabalhar o ponto fantasia. Eu tiro o marcador e eu vou deixar ele aqui só na espera para que eu possa visualizar onde é o começo e o final de carreira, mas eu vou trabalhar em carreiras circulares, então eu não preciso mais ficar marcando o começo e o final. Então, o primeiro ponto é um ponto baixo que eu faço normalmente como já vinha fazendo. No ponto seguinte, eu vou fazer um baixo alongado. Então, eu venho aqui, eu pegaria o baixo normalmente aqui no espaço das laçadinhas, e eu vou fazer o seguinte: eu escorrego a minha agulha e venho bem onde eu fiz o ponto. Então, embaixo. Na carreira anterior, estico a laçada até a altura do ponto e faço meu ponto baixo alongado. Cuidado para não voltar no mesmo, porque agora eu não faço mais aumentos, eu vou manter a mesma quantidade de pontos, e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. No próximo, um alongado, então, escorrego a agulha até a carreira anterior e faço um ponto baixo bem onde eu havia feito o ponto baixo da carreira anterior. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira, um ponto baixo e um ponto baixo alongado.
Quando eu chegar no final dessa carreira, eu volto, porque eu tenho que intercalar os pontos. É só nessa carreira, no final dessa carreira, porque depois ele dá bem certinho. Sempre vai manter intercalando ao longo de toda a base até atingir a altura desejada para a bolsa. Já cheguei ao final da carreira e eu tenho a sobra de um ponto. Por quê? Eu tenho esse ponto baixo e eu deveria ter terminado alongado com alongado, porque eu tenho que, a partir de agora, intercalar os pontos. Se na sua bolsa sobrar um ponto como o meu, você só vai pular esse ponto e trabalhar o ponto baixo sobre o alongado. Se não sobrar, se você já terminar alongado com alongado, o primeiro e o último, juntinhos aqui, é só seguir também fazendo o ponto baixo sobre o alongado e sobre o baixo. Aqui sobre o alongado eu faço baixo e sobre o baixo eu faço o alongado. Olhando aqui na carreira, eu tenho alongado, eu faço baixo. Olhando na carreira, eu tenho baixo, logo embaixo aqui, onde eu fiz ele, eu venho e faço o alongado. Ponto baixo sobre o ponto alongado de base e ponto alongado sobre o baixo de base. E eu vou intercalar dessa forma, como eu disse agora, até atingir o tamanho que eu queira para minha bolsa. Posso fazer ela com 16, 18, 20, 25, a altura que eu queira para minha bolsa, mas sempre seguindo a quantidade de pontos, eu não vou aumentar, ou seja, sempre vai ficar o alongado em cima do baixo e o baixo em cima do alongado. Dessa forma, eu garanto que fica a mesma quantidade de pontos e eu só vou subindo a base da bolsa. Ela vai começar agora a formar o saco, ela já está com uma leve curvatura e é isso mesmo que vai acontecer. Eu vou trabalhar a minha aqui adiantando, volto para mostrar para vocês como fica bem bonito esse ponto e depois vou dar continuidade até chegar na altura desejada para fazer a parte do acabamento. E agora, depois que eu terminei, ó, eu já tenho aqui a direção do marcador, o ponto, olha como ele fica bem bonito. E agora eu vou fazer uma carreira em pontos baixíssimos. E quando eu chegar no final, eu já vou cortar o fio, arrematar e depois fazer a costura do fecho. Sendo que você pode usar a linha metalizada, você pode usar aqui o próprio fio que você está trabalhando, ou você pode usar um fio de nylon, um fio invisível, para fazer essa costura do fecho. Finalizei a carreira em pontos baixíssimos, já cortei o fio, deixo uma sobrinha aqui de uns 15 centímetros, vou trazer esse fio aqui pro lado avesso, passo um pouquinho mais para dentro. Como eu estou trabalhando com 2 fios, eu vou separar aqui os fios e vou dar 2 nozinhos. Depois desse nozinho, ele vai desaparecer ali por dentro a hora que eu fizer o arremate por completo. Então, deixo ali na parte de trás. Aqui eu coloquei um marcador bem dividindo aqui a parte que eu arrematei e lá do outro lado. Por quê? Agora eu vou começar a costura. Eu sempre coloco o marcador porque ele me ajuda bastante nessa parte de me guiar. Por quê? Na maioria das vezes, eu vou ter aqui a abertura da bolsa um pouco maior que o fecho. Então, eu vou controlando para que esse fecho fique com a costura na metade. Então, eu tenho que costurar aqui e vir costurando até ficar aqui do outro lado, para que ele faça o fechamento por completo. Eu desconto aqui cerca de mais ou menos um dedo
da abertura, então eu começo um pouquinho mais pra dentro. Eu vou usar a linha invisível, esse fio de nylon, mas como eu já sugeri, você pode usar o próprio fio que você teceu a bolsa, pode usar uma linha metálica, igual aqui combinando que eu mostrei para vocês no início, ou o fio invisível. Eu acho ele bem resistente, então que eu mais uso nas bolsas. Depois de dar os nozinhos, eu já posso começar a costura. Então, eu deixo o fecho aqui aberto. Por quê? Eu vou costurar assim, ó, dessa forma. Eu deixo ali o fecho, cerca de meio centímetro depois do marcador, eu passo no primeiro furinho e já passo aqui na parte em crochê, no primeiro ponto. Como eu disse, eu vou passar por todos os furinhos, então, eu levo lá pra trás e venho novamente ali no próximo furinho. E passo novamente pela parte em crochê. No crochê, eu não preciso passar em todos os pontos, então, eu vou regulando para que esse pontinho, ele fique firme, mas que eu tenha uma abertura que eu vá finalizar aqui na parte, na metade, né? Porque eu tenho essa parte aqui que eu vou costurar desse lado e a outra parte que eu vou costurar do outro. Então, eu sempre vou aqui observando, medindo e ajustando para que ele dê o tamanho. Então, entro de um lado, saio do outro e vou passando em todos os furinhos e regulando o tamanho de acordo com a quantidade de pontos que eu ainda tenho. Então, não tem muito mistério. Vou costurando até chegar lá no final. Então, ó, o que acontece? A parte de crochê, ela vai ficar bem encostadinha aqui na parte de metal. Desse lado, ela vai ficar assim, ó. O fecho fica bem certinho. Então, eu vou costurar até chegar aqui desse lado, depois faço a passagem para o outro e termino o restante. Bem, pessoal, prontinho, já terminei de costurar os dois lados. Aqui eu coloquei um novelinho para deixar ela mais cheinha, para vocês verem. Deixa eu até tirar aqui. E olha só, costuradinha dos dois lados, então, o saco da minha bolsa, ele fica super espaçoso. Agora, só falta arrematar as pontinhas e colocar o tassel, caso você queira enfeitar ainda mais a sua bolsa, decorando com o tassel. Ele pode ser feito tanto aqui no próprio fio que eu trabalhei, ou você pode comprar pronto um tassel ao seu gosto para decorar a bolsa. Como ela tem esse ganchinho aqui, eu passo por dentro. Mas se não tiver, você pode fazer o mesmo passando com a agulha de crochê na própria base da bolsa entre os pontos. Prontinho, ó. Já coloquei, super fácil, só passar ali por dentro. E agora, eu vou arrematar as pontinhas. Para arrematar as pontinhas, eu vou passando o fio. Abro aqui. Se você tiver uma agulha mais fina da que você trabalhou a base, facilita porque o gancho da agulha mais fina, ela passa com mais facilidade por dentro dos pontos. Como eu trabalhei com dois fios, eu vou separar um fiozinho para um lado, um fiozinho para o outro. E vou dar um nozinho. Se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, para ficar com um fio único, você pode, por exemplo, eu estou fazendo a minha bolsa com um fio náutico.
eu posso só continuar passando aqui por dentro e venho com um pinguinho de cola de silicone. Eu não preciso dar o nozinho. Aqui no Encanto e no Lisa, eu não queimo o fio como eu faço no fio náutico. É só depois de pingar a cola, cortar e ele já fica arrematado. Aqui no fio invisível que eu usei para costura, ou se você estiver usando o próprio fio ou um fio metalizado para fazer a costura, você só vai vir ou com agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê e esconder o fio. Se você estiver com um fio, o fio compatível aqui ao que você esteja usando na bolsa, também é legal colocar um pinguinho de cola de silicone, porque garante mais o arremate. Agora eu vou repetir o mesmo em todas as outras pontinhas e depois já teremos a bolsa prontinha, finalizada. Já arrematei as pontinhas e temos a bolsa já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. E até a próxima. Tchau, tchau!